Bom dia, meu nome é João Paulo e você está na página da Igreja Presbiteriana Vila Tle Brasília. Se você nos visita, seja muito bem-vindo. Nós estamos abordando nesse módulo da Escola Bíblica Dominical o tema relativo à identidade cristã, mais especificamente a nossa identidade enquanto presbiterianos. Estamos fazendo isso a partir do livro do reverendo Sean Michael Lucas, chamado Cristão Presbiteriano, e já chegamos ao capítulo 7, que tem como tema o culto presbiteriano. E dentro desse capítulo, nós vamos abordar o tema da nossa aula hoje, que é o princípio regulador do culto. Então essa seria a capa do livro que a gente está abordando. E o reverendo Chamaco Lucas ele vai procurar delinear a identidade presbiteriana a partir de três grandes grupos: as convicções, as práticas e as histórias. Em relação às convicções, nós já vimos esses 5 primeiros capítulos. O primeiro abordando a soberania de Deus, o segundo a sua maravilhosa graça, o terceiro a aliança que foi feita com Deus, o seu reino sendo estabelecido, o quarto a identidade da igreja, no quinto os sacramentos, no capítulo 6 nós vimos a questão da piedade e no capítulo 7 agora nós estamos vendo a questão do culto presbiteriano e como ele é impulsionado pelo Evangelho. E dentro desse tema nós temos esse subtema que nós veremos hoje, que é o fato de que o culto é regulado pela palavra de Deus e que isso foi definido pelos teólogos como o princípio regulador do culto. Então é isso que nós estaremos vendo hoje. Esse é um assunto que muitas vezes envolve uma certa polêmica, até porque é um assunto empolgante, né? ou deveria ser, porque é um assunto central, já que tem tudo a ver com aquilo para o que fomos criados. Existe sempre uma relação entre a adoração e a nossa compreensão a respeito de Deus. E por ser criado para tal, para adorar, todo homem, ele de fato adora. Ele pode não estar adorando o verdadeiro Deus, mas se ele não estiver fazendo isso, ele vai estar se adorando diretamente, ou então se adorando indiretamente através dos ídolos. Logo, a questão mais importante é a quem estamos de fato adorando, a quem se está adorando realmente. E o como se adora está, por sua vez, diretamente relacionado a quem se adora. Uma coisa acaba influindo na outra, ou demonstrando a outra. E a nossa identidade cristã, portanto, passa pela adoração, sendo que a expressão máxima dessa adoração dentro do cristianismo é vista no culto público, ou no culto em sentido estrito. Então, o dia do Senhor, especialmente o culto público, é a cerejinha ali do bolo. Aquilo que conjuntamente fazemos, reconhecendo os atributos de Deus e adorando. Por isso que é tão ruim quando a gente fica sem poder cultuar a Deus conjuntamente, né? Quando a gente fica impedido, como foi no início da pandemia, é uma sensação muito ruim. E por isso, né, por esse assunto ser tão caro ao cristianismo, que ele é algo que precisa ser sempre o alvo das nossas reflexões. Né? Nós devemos estar sempre pensando como nós devemos fazer a nossa adoração nos cultos públicos. O que nós devemos fazer no culto? O culto que prestamos deve ser em função de Deus e estruturado a partir daquilo que Ele nos ordena. Nem sempre isso é colocado em prática. Muitos creem que devemos cultuar a Deus, mas o como e de que forma são características secundárias, né? Que dependem de influências muitas vezes interiores, né? O modo como eu estou me sentindo, ou então exteriores, como a cultura, o meio no qual se está inserido, a economia, o sucesso numérico almejado para a igreja e outros. Isso é um erro, né? Então, nós vamos tratar aqui daquilo que diz respeito ao culto público, ao culto solene, ao culto em sentido estrito, de como o Senhor, através da sua palavra, requer sua adoração, o que está relacionado àquilo que os teólogos chamam de princípio regulador do culto, que nós cremos ser o princípio escriturístico do Senhor como objeto do culto e aquele que ordena o culto, ordenando e regulando, inclusive, a maneira pela qual ele deseja ser adorado. Qual que é a importância disso para nós? Isso é importantíssimo, porque nós fomos criados para adorar a Deus, mas nós não sabemos como fazê-lo, a não ser que Deus nos diga como fazê-lo. Então há um abismo intransponível entre nós, aprofundado pela queda.
Por que aprofundado? Antes havia um abismo também? Sim, porque antes, mesmo antes da queda, já existia a separação criador-criatura. Deus sendo transcendente em relação à sua criação e sendo soberano em relação a ela, de tal forma que o próprio se relacionar conosco é um ato gracioso, é um ato de condescendência da parte de Deus. Então sempre seria necessário que ele, como Criador, dissesse a nós, criaturas, como ele deseja ser adorado. Qual que é o ponto então? O ponto é que nós precisamos perceber que a Escritura é um manual, por assim dizer, por meio do qual o Senhor ordena ou regula a adoração dele mesmo. Quando falamos disso, antes nós temos que descrever algumas características importantes para que a gente possa estruturar o nosso pensamento aqui. Então, nessas considerações preliminares, a primeira delas tem que ser em relação às modalidades de culto. A confissão de fé, ela menciona que Deus deve ser adorado tanto em famílias, quanto em secreto e mais solenemente em assembleias públicas. Então, quando nós falamos de culto, nós podemos estar nos referindo a diferentes modalidades de culto. Normalmente a gente usa essa palavra só para o culto público, mas nós podemos estar falando, por exemplo, do culto individual, aquele que é prestado a Deus nas nossas devocionais. Mateus 6, versículo 6 diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, seria um exemplo de culto individual. Nós temos também o culto familiar, que seria aquele que é feito com toda a sua família e que a gente vai ver orientações a esse respeito lá em Deuteronômios, falando que deveria se ensinar aos filhos a adorar o Senhor. E a gente vê também em Jó, no início do seu livro, quando é dito que ele levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles se referindo aos seus filhos. Então ele tinha esse costume de fazer turnos de banquetes e santificar seus filhos. Né? A gente vê também a questão do culto, ou da vida como um culto a Deus, né? Um culto constante a Deus. Então a gente vê isso lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 17, por exemplo. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A gente também vê essa mesma ideia lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, essa vida cristã como culto constante se refere a tudo aquilo que eu faço e que deve manifestar um serviço de adoração, de gratidão ou culto ao Senhor. Enquanto que o culto público, ou o culto solene, ou o culto em sentido estrito, ele está relacionado àquele ajuntamento público, né, da igreja, o que a gente chama normalmente de culto, e que está previsto, por exemplo, lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, que diz: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Então, seria aquela adoração ou serviço rendido a Deus em uma ocasião específica e restrita. O sentido aqui seria de uma convocação solene do Deus do pacto para que o seu povo o adore em um dia especificado por ele mesmo, que seria o dia especificado no quarto mandamento, o Shabá, que era o sábado, se tornou domingo. Então, em diversos aspectos, essas modalidades diferentes de culto, elas convergem, porque em todas elas nós buscamos servir a Deus de todo o coração na mediação de Cristo e no poder do Espírito Santo. Entretanto, elas diferem quanto às circunstâncias, o local, os participantes e os elementos que as compõem. Enquanto a vida cristã é um culto constante a Deus, que é oferecido individualmente, em qualquer tempo e lugar, e no qual não é necessário que se exerçam os chamados elementos de culto, o culto público é o ajuntamento solene do povo de Deus, convocado para se reunir em dia, hora e local estabelecidos, com o objetivo de prestar serviço espiritual a Deus, sob a liderança de pessoas especialmente designadas para tal. Então é preciso que se entenda claramente que existe uma diferença fundamental entre nossa vida diária, como culto a Deus, e o culto que a Ele prestamos publicamente, juntamente com os demais irmãos em Cristo. Por que fazer essa distinção entre modalidade de culto? Por que isso é importante para o nosso tema?
porque determinadas atividades que seriam pertinentes à nossa vida como culto não seriam próprias a este culto público. Nem tudo que cabe na nossa vida como culto cabe no culto público. Por exemplo, eu posso me exercitar, puxar ferro, malhar para a glória de Deus. Eu posso fazer isso, porque se toda a minha vida deve ser exercida diante de Deus, então eu poderia fazer isso. Só que isso não cabe no culto público, na verdade. No culto público, por exemplo, você tem a celebração da ceia. Então, seria algo que no culto público é válido. Mas eu não posso chegar em casa sozinho, pegar o pão e o vinho e eu celebrar a ceia como se fosse parte do meu culto pessoal a Deus, porque a ceia ela foi instituída por Deus para ser parte do culto público, que a sua igreja presta reunida. Então, não faz muito sentido eu fazer no meu culto individual uma ceia, né? Além disso, a gente precisa distinguir o que é adaptável no culto, como expressão local, e o que descaracteriza esse culto, né? Porque as igrejas também são comunidades sociais, né? As igrejas locais não são apenas uma expressão visível da Igreja de Cristo, elas são também comunidades que se organizam socialmente, que têm eventos sociais. Assim sendo, é preciso fazer uma distinção muito clara entre atividades de natureza social e cultural das igrejas locais e aquilo que se faz no culto público. Muitas atividades que são cabíveis, pertinentes e próprias da natureza social das igrejas locais não devem ter lugar no culto público, pois nem são elementos desse culto e nem contribuem para que os referidos elementos sejam mais bem utilizados, né? Até porque a gente também tem essa relação entre o culto e a cultura, né? A cultura de um povo ela não deve ser vista como algo moralmente neutro, né? A queda do homem afetou todos os seus relacionamentos, inclusive com o seu meio, de forma que todas as dimensões da nossa existência foram afetadas. Então as culturas, embora elas preservem alguns valores éticos e morais bons por conta da graça comum de Deus, elas refletem o atual estado do mundo caído e sem Deus. Então, mais uma vez, embora tudo que eu faço seja culto a Deus, nem tudo que eu faço na vida serve no culto público. E nem tudo que eu faço no culto público também serve na vida, né? Então, isso é importante. A gente poderia falar a mesma coisa em relação ao culto individual e familiar. Por exemplo, não faz muito sentido no meu culto individual ou mesmo familiar eu ter um momento para ofertas ali, né? Enquanto isso faz sentido no culto público. Então, estabelecer essas distinções é importante, até porque o princípio regulador do culto ele se refere especificamente ao culto público. O culto público ele é bem regulado na Bíblia. Especialmente no Antigo Testamento, ele era tão regulado, tinha tantas normas, tão detalhado e com um padrão tão claro a ponto de Deus não permitir, inclusive, qualquer desvio desse modelo. A gente vê isso de forma muito clara ali na história de Uzá, né? Lá em 2 Samuel, capítulo 6, no versículo 6 a 7, a gente vê que antes desses versículos, Davi ele ordena que a arca seja trazida para Jerusalém. E quem está conduzindo a carroça que levava a arca é Uzá. E aí a gente lê lá nos versículos 6 e 7. Quando chegaram à era de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Eu lembro quando eu lia isso quando eu era criança, eu ficava, poxa, mas ele tentou ajudar, ele botou a mão na arca. Mas essa que é a questão, que Deus ele não só deseja ser adorado, mas que ele estabelece a forma pela qual ele deve ser adorado, ou a forma, nesse caso, pela qual a arca deveria ser transportada, porque ela tinha argolas onde você deveria colocar varas e ela deveria ser transportada a pé. E pelo simples desrespeitar isso, Uzá foi morto ali, né? Quando a gente chega no Novo Testamento, nós não encontramos mais essas regras tão específicas, porque elas eram parte do culto ritualista e figurativo do Antigo Testamento, ligados ao sistema de sacrifícios que apontavam para Jesus. Então, tudo aquilo tinha a função de apontar para características do sacrifício de Cristo, do sacrifício último que substituiria todos os sacrifícios, para o qual todos os sacrifícios apontavam. E uma vez que Cristo veio e sofreu na cruz a morte, aquilo acabou, né? A lei cerimonial ela foi abolida. Entretanto,
O que se encontra no Novo Testamento são princípios, orientações gerais sobre como deve ser o culto a Deus e a menção daquelas atividades que nós chamamos de elementos de culto e que Deus exige que estejam presentes. Então a gente tem a menção desses elementos, a menção desses princípios gerais, e inclusive há os princípios que foram herdados do Antigo Testamento, porque embora muitas leis cerimoniais caducaram, os princípios por trás delas não. Então, por exemplo, se você tinha ofertas de gratidão que deveriam ser entregues ao templo, hoje você não vai fazer ofertas, mas você tem que demonstrar gratidão para com Deus. Então, a gente vê que o princípio ele continua valendo. E, em outras palavras, embora o nosso culto não seja mais igual ao do Antigo Testamento, ele não é uma coisa solta, de forma que cada um possa fazer da forma que quer, da forma que acha certo e da forma de acordo com aquilo que interpreta. Né? Há sim um espaço para manobras e adaptações no culto cristão, mas ele tem também princípios, ele tem elementos, ele tem limites que devem ser respeitados. Inclusive, quando a gente fala desses princípios herdados do Antigo Testamento, a gente vai observar muitos deles, por exemplo, naquilo que é a síntese da nossa lei moral, né, que são os 10 mandamentos. Lei que foi primeiramente enunciada lá em Êxodo, mas que foi chancelada no Novo Testamento, por exemplo, no Sermão do Monte. Então, a gente vai ter princípios valiosos ali a respeito do culto público, especialmente no preâmbulo dos 10 mandamentos e nos 4 primeiros mandamentos, né, que falam do nosso relacionamento com Deus. Então, no preâmbulo, a gente tem aquela ideia da motivação correta para o culto, né? Porque no preâmbulo fala assim: então falou Deus todas essas palavras, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, antes ele dá prescrições para o seu povo, ele os liberta. Né? Então, aquela ideia de que Deus primeiro nos salva, primeiro nos liberta, para depois nos dar prescrições a respeito, inclusive, do modo correto de se adorar. Então, o motivo correto, a motivação correta para o culto é a libertação ou redenção que encontramos em Deus. Em relação ao primeiro mandamento, não terás outros deuses, ele está se referindo ali a quem deve ser prestado o culto. Ele está falando que o culto ele deve ser teocêntrico. A adoração deve ser teocêntrica. Tudo tem que ser voltado para Deus. E ele dá inclusive 5 razões para isso. Né? Porque ele fala, porque eu sou o Senhor, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então, primeiro ele fala da questão dele como Deus, o soberano, majestoso, transcendente. Depois ele fala da aliança, porque teu Deus, né? A aliança que ele estabeleceu com o povo. Depois ele fala, porque eu sou zeloso, né? Então ele tem zelo pelo seu culto, pelo seu nome e pelo que ele é. Como se ele dissesse, eu me importo com o que você pensa de mim, como você me vê, como você me adora. Eu não sou um Deus indiferente que diz, você pode fazer o que quiser de mim, o que importa é a intenção do seu coração. Não, ele se importa com a forma também. E aí a última razão que ele fala é porque eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e guardo misericórdia até 1000 gerações. Né? Então é uma forma de mostrar como ele é muito mais misericordioso, porque ele aborrece até, ele visita a iniquidade até a 4ª geração, mas ele guarda misericórdia até 1000 gerações, né? Daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Ou seja, daqueles que o adoram conforme ele diz que quer ser adorado. Né? O segundo mandamento ele vai falar justamente de que forma que ele quer ser adorado, né? E fala da questão das imagens, né? Então, de forma estrita, de forma limitada, esse mandamento está falando que Deus não deseja ser adorado através de imagens ou de quaisquer outras representações. Mas, de forma ampla, ele está mostrando que nós devemos cultuá-lo segundo a forma pela qual ele prescreve. Então, há uma forma correta de se cultuar a Deus. O terceiro mandamento, ele também está falando de que forma Deus quer ser adorado, mas ele está se referindo mais propriamente à atitude interna do coração. Ele está falando a respeito da ideia de que nós devemos entender corretamente a nossa posição diante de Deus e agir em conformidade com essa posição, adorando a Ele com sinceridade de coração, em humildade, com espírito quebrantado, se deleitando nele e entendendo que
onde quer que nós formos, nós portamos o seu nome como seus filhos. Né? E em último lugar, aqui no quarto mandamento, a gente tem a prescrição de quando ele deve ser adorado, né? Que era o Shabá, o dia de descanso, que era o sábado, e que no Novo Testamento foi mudado para domingo. E agora sim nós chegamos nesse princípio muito importante, que os teólogos chamam de princípio regulador do culto, chamado carinhosamente de PRC, e que ecoa esse ensino dos 10 mandamentos, especialmente do segundo mandamento, ou seja, a ideia de que o culto ele tem que ser regulado pela vontade de Deus, de que eu não posso inventar maneiras de adorar a Deus, de que eu só posso adorar a Deus da maneira que Ele disse. Quer dizer que Deus tem uma vontade em relação ao culto e ela deve ser respeitada. Por isso que nós cristãos reformados estamos sempre nos perguntando: o que Deus manda fazer no culto? É o próprio Deus que diz como Ele deseja ser adorado e que diz como Ele espera que o cultuemos. Cultuar o Senhor é a atividade mais gloriosa na qual os homens podiam estar engajados. Tudo isso se conecta com esse princípio regulador do culto. Esse princípio regulador do culto seria o conceito que aplica de maneira consistente a doutrina da autoridade e da suficiência das escrituras sagradas na esfera do culto público, ao afirmar que nós fazemos nesse culto somente aquilo que é ordenado explicitamente pela palavra ou que seja inferido necessariamente por meio de dedução lógico necessária desta palavra ou referendado por meio de exemplos bíblicos aprovados. Resumindo, esse princípio ele é a aplicação daquela ideia do sola escritura, da reforma, a ideia de que a palavra deve ser nossa única regra de fé e prática, por ser autoritativa e suficiente. Ele aplica isso na esfera do culto público. Então, a Bíblia é suficientemente autoritativa para nos dizer como Deus deseja que ele seja adorado. Isso é importantíssimo para nós. É pela palavra que Deus nos diz como ele deseja ser adorado. Em geral, a gente não encontra muita resistência em relação à natureza autoritativa da Bíblia para isso. Entretanto, muitos se perguntam se a palavra seria suficiente para nos dizer como Deus deseja ser adorado. Né? Muitos querem incluir alguma coisa ou outra. Será que essa pergunta a respeito da suficiência da Bíblia para nos dizer como Deus deve ser adorado é importante? Será que ela importa? O que nós devemos fazer no culto solene? Será que isso é relevante para nós ou será que é procurar pelo em ovo? Né? Será que a gente não está procurando chifre em cabeça de cavalo? Bom, voltemos aos 10 mandamentos lá e analisemos. Né? Em Êxodo 20, no capítulo 20, no versículo 1, nós temos o prefácio, ou preâmbulo dos 10 mandamentos, e, como eu disse, eles falam a respeito da libertação da escravidão do Egito. Se a gente for para Êxodo 20, mas no versículo 25, depois dos mandamentos, a gente vai ter um texto que diz o seguinte: se me levantares um altar de pedras, não farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Então a gente vê aqui uma proibição de se embelezar, de se fazer supostamente melhor o altar de pedras, de forma que Deus não ordenou, porque ao fazer isso eles estariam profanando esse altar. Então há uma relação indissolúvel entre redenção, entre essa libertação que a gente vê no versículo 1 e a adoração. O povo ele foi liberto e remido para quê? Para prestar culto, para adorar a Deus. Até quando a gente lê lá a história no Egito, justamente o pedido de Moisés é para que o faraó os liberte para que eles possam prestar culto a Deus no deserto. Quando falamos sobre salvação do pecador, nós cremos que o homem pode fazer alguma coisa, ou que ele pode dizer como ele deve ser salvo, ou que ele pode colaborar de alguma maneira para a sua salvação. Não. O homem ele não dá nenhum pitaco na sua salvação. Ele é salvo monergisticamente. É uma ação de Deus para com o homem, não em parceria, né, como seria sinergisticamente. É Deus que vem a nós. A mesma coisa nós vemos também em matéria de adoração. Assim como eu não sugestiono ao Senhor Deus como Ele pode me salvar, dizendo o melhor dia, o melhor tempo, a melhor hora para que eu seja alcançado pela salvação, da mesma forma eu não sugiro ao Senhor como Ele deve ser adorado. Em Êxodo 20, 25, está mostrando que qualquer intromissão meramente humana
na adoração que não seja algo prescrito ou ordenado pelo Senhor, significa profanar essa adoração. Vocês não podem melhorar a adoração, né? É isso que Deus está dizendo para a gente. Ainda que de modo sincero, ainda que desejando o bem, ainda que desejando embelezar, ainda que desejando honrar ao Senhor, ainda que desejando manifestar o serviço ao Senhor, a gente não pode fazer isso, né? Veja, há uma relação indissolúvel entre redenção e adoração. Nós somos salvos para cultuar, né? A questão de Hebreus, a libertação do Egito, que é o modelo da nossa relação especial com Deus. Em segundo lugar, se admitimos que é impossível para o homem cooperar com a sua salvação, no sentido de melhorá-la ou de alguma maneira interferir nela, nós devemos pensar à luz do princípio bíblico que o mesmo deve acontecer com a adoração. Veja, a partir dessa relação indissolúvel entre redenção e adoração, nós também devemos entender que as partes que constituem o culto são delimitadas por Deus em sua vontade revelada também. Ou seja, são limitadas por aquilo que as Escrituras falam, né? O homem, então, ele não possui qualquer autonomia para acrescentar ou remover nada ao que o Senhor Deus prescreveu. A gente vê isso de um modo muito duro ali em Levíticos, capítulo 10, versículos de 1 a 3, onde diz o seguinte: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então, há uma discussão aqui a respeito do porquê que eles teriam morrido, se foi porque eles pegaram fogo de fora do tabernáculo, ou acenderam fogo quando eles deveriam ter pego do lugar do sacrifício, ali onde ficava queimando, ou se foi porque eles entraram no lugar, no tabernáculo onde não se deveria, ou se foi porque eles tinham bebido, porque depois tem um texto que fala da questão da bebida logo depois. Isso não importa muito, né? O que importa é o que é dito no primeiro versículo, que eles fizeram o que Deus lhes não ordenara. Eles fizeram algo que Deus não ordenou. E quando Deus os fulmina, ali no versículo 3, ele mostra a sua santidade inerente, o que deve ser levado a sério. Então, é importante a gente ter isso em mente. Por último, para exemplificar mais uma vez isso, a Bíblia mostra ainda um outro texto, que na verdade nós já vimos brevemente, que mostra que ela está profundamente interessada no que nós fazemos no culto público. Não apenas como alguém que deseja se inteirar do que nós fazemos, mas como alguém que prescreve o que nós devemos fazer. Essa prescrição está lá em Êxodo 20, versículo 4, começando no 4, que é o segundo mandamento. No culto, em seu sentido estrito, na adoração solene ordenada pelo Senhor, devemos fazer apenas aquilo que é ordenado pelas Escrituras. Esse é o princípio ali do segundo mandamento. Deus está dizendo aqui que nós não devemos adorá-lo de acordo com aquilo que nós entendemos em relação a como a adoração deve ser, mas sim através da forma que Ele prescreveu. Como se Deus estivesse dizendo: você não pode ser seduzido pelo seu desejo de agradar, você é criatura e não pode discernir diversas coisas a respeito da adoração. E a gente vê isso de forma muito clara em todos os catecismos que versam sobre o segundo mandamento. Então não é uma ideia minha, uma preconcepção minha ou de pessoas que são radicais em relação ao culto. Quando a gente lê o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 108, ele diz o seguinte: os deveres exigidos no segundo mandamento são o receber, observar e guardar puros e inalterados todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. A gente vê isso também lá no Catecismo de Heidelberg, na pergunta 96, que diz: não podemos de maneira alguma representar Deus por imagem ou figura. Devemos adorá-lo somente da maneira que ele ordenou na sua palavra. Então, será que
as escrituras se interessam pelo que nós fazemos no culto público? Sim, um sonoro sim. Como vimos, não só se interessam, como trazem a maneira pela qual o Senhor deve ser adorado. E o que é isso? É o PRC, é a aplicação do sola escritura, da autoridade e suficiência da palavra, à esfera do culto público. Como isso se estrutura, né? Como a gente olha para a Bíblia e entende o que Deus requer de nós em termos de culto? Bom, o PRC ele se estrutura a partir de um tripé, constituído das ordenanças expressas, das inferências lógicas e necessárias e dos exemplos históricos biblicamente aprovados. Então, por exemplo, tem coisas que a gente vai ver nas ordenanças expressas, aquilo que é explicitamente ordenado de forma direta pelas Escrituras. A gente vê vários versículos demonstrando a presença dos elementos de culto no culto, né? O louvor, os salmos, os hinos, os cânticos, a pregação da palavra, as ofertas, a oração, ou seja, tudo aquilo que é ordinariamente realizado aos domingos. Então essas coisas estão de forma expressa ali na palavra. Mas a gente também tem as inferências lógicas e necessárias, ou seja, aquilo que, embora não conste de forma explícita nas Escrituras, pode ser inferido a partir dela. Por exemplo, nós fazemos batismo no culto, e não existe nenhum caso de batismo na Bíblia no culto. Entretanto, sendo o batismo um sacramento e tendo textos mostrando que a ceia, que é um sacramento, também era realizado no culto, logo a gente entende que o batismo também poderia ou pode ser realizado no culto. Em relação aos exemplos históricos biblicamente aprovados, nós temos, por exemplo, o culto no dia de domingo. O culto do Antigo Testamento era no sábado, o último dia da semana. Entretanto, a gente lê lá em Atos 20, no versículo 7, que ele foi feito no primeiro dia da semana, né? Portanto, no domingo. E é algo que é confirmado, inclusive, por princípios outros, mas que a gente vê esse exemplo histórico aqui, que justamente é confirmado pelos princípios, né? Pela ideia de que agora Cristo já veio e a gente adentrou o Shabá, ainda que não de forma plena, né? Ainda entrou o descanso eterno. Então, qual que é a conclusão aqui? É que o PRC ele trata-se da aplicação consistente à esfera do culto público da autoridade e suficiência inerentes ao solo escritura, de modo a proibir toda e qualquer prática que não seja ordenada por mandamentos expressos, nem deduzida a partir de inferências lógicas, ou que não seja amparada pelos exemplos bíblicos historicamente aprovados. Então, não se trata de uma doutrina de homens, de zelo sem entendimento, embora alguns cometam excessos a partir disso de fato. Mas trata-se de um princípio revelado pela própria Escritura, que permite que façamos, por exemplo, uma diferenciação entre elementos e circunstâncias de culto, evitando diversas confusões. Então, os elementos de culto são aquelas partes essenciais do culto a Deus que foram por Ele prescritos em Sua palavra, sendo meios pelos quais recebemos a Sua graça e a Sua palavra e lhe prestamos adoração e louvor. Então, são aqueles que já foram citados: oração, leitura da palavra, pregação da palavra, louvor, celebração da ceia, ministração do batismo, ofertas, juramentos religiosos, votos, jejuns e ações de graça em ocasiões especiais também. E a importância disso é que nós não podemos inventar elementos novos. Só esses elementos são elementos ordinários, sempre presentes nos cultos. Entretanto, cada elemento desse tem circunstâncias que o cercam, né? Então, as circunstâncias de culto dizem respeito aos passos envolvidos na implementação e aplicação dos elementos e são dependentes desses elementos. Destarte não são parte essencial e intrínseca do culto, podendo ou não estar presente. Então, enquanto todos os elementos de culto devem estar presentes no culto, à exceção daqueles que só existem em ocasiões especiais, as circunstâncias elas podem ou não estar presentes e quando elas estiverem, elas têm que estar presentes de forma a não ser um fim em si mesmas, nem assumir um caráter religioso, nem tomar o lugar dos elementos ou impedir que esses sejam utilizados de forma própria, eficaz e correta pelo povo de Deus. O objetivo da circunstância é permitir que o culto a Deus aconteça de maneira adequada, apropriada, facilitando a sua realização e maximizando o potencial dos elementos.
Então, as circunstâncias elas não são essenciais e elas podem variar. E quando se pega uma circunstância, por exemplo, e se transforma em elemento, aí nós temos um problema. Quando você fala, por exemplo, que a pregação da palavra só pode ser expositiva, ou então que o culto só pode ser 5 horas da manhã. Você está pegando uma circunstância de culto e transformando num elemento. E aí você está criando elementos novos, né? Está incorrendo num pecado. E a igreja ela precisa ter sabedoria para tomar decisões, mesmo em relação às circunstâncias, né? Porque, embora a circunstância seja algo que pode ser adaptado, se você botar o culto da manhã nas igrejas que tem culto de manhã 3 horas da manhã, ninguém vai aparecer. Então é necessário haver uma certa sabedoria com relação ao manejo dessas circunstâncias, né? Então eu botei até uns exemplos aí, né, do que são elementos e como essas circunstâncias se relacionam com os elementos, né? Então nas orações lá na igreja vai ser microfonado ou não? A questão do microfone ou não é uma circunstância, não é algo que tem que ter no culto, mas que ela ajuda o elemento. A questão da leitura da palavra, se vai ser com tablet ou vai ser impressa, e todos esses outros exemplos que nós temos aí, né? Existem algumas objeções ao PRC, né? Sendo a principal delas de que seria algo legalista, algo que só serviria para tolher a liberdade e a sinceridade do adorador. Mas mera sinceridade não é um bom parâmetro para a adoração, inclusive pelos exemplos que a gente já viu. Mas respondendo de maneira mais objetiva, não é legalista porque a verdadeira liberdade se encontra na obediência à vontade ordenada do Senhor. Essa ideia de liberdade, presumida pelas pessoas que acham que o PRC vai tirar a sua liberdade de se expressar em espírito, em verdade, é um conceito de liberdade que ele não é escriturístico, ele não é bíblico. As pessoas elas presumem que liberdade significa fazer o que se entende, baseado na sua sinceridade. Mas em nenhum lugar das escrituras você vai enxergar isso como um paradigma aceito pelo Senhor. Em nenhum lugar o Senhor entregou ou confiou o homem à sua própria sinceridade e o deixou a sabor da sua própria liberdade de expressar essa sinceridade no que diz respeito à adoração. A gente tem que entender que existe uma falsa liberdade, né? Essa ideia de que eu posso fazer o que eu quiser desde que eu esteja sendo sincero. A gente vê isso demais num programa de ajuda a moradores de rua no qual a gente trabalha. Tanto que o lema é verdadeira liberdade em Cristo, porque existe uma falsa noção para eles de que eles estão numa situação de maior liberdade na rua. Só que não existe liberdade plena. Então, ou você está em Deus, ou você está em Satanás, e você sempre é liberto de algo para algo. Então, não existe essa liberdade para o nada também, né? Então, a gente tem que entender as razões porque o PRC não é legalista. Primeiro é que, como eu disse, a verdadeira liberdade é diferente de ausência de regulamentos. Verdadeira liberdade significa estar preso unicamente aos regulamentos estabelecidos pelo Senhor. Liberdade é viver de forma plena dentro das cercas estabelecidas por Deus. O problema é que o conceito de muitos, que inclusive é exportado para a adoração, entende liberdade como ausência de regras. Ou pior, entende liberdade como algo que diz respeito à figura de que é o indivíduo que determina as regras. Como se o indivíduo tivesse a liberdade de dizer como as coisas devem ser. Isso é falso. A verdadeira liberdade ela se encontra na obediência à vontade de Deus revelada nas Escrituras. Por isso que o PRC não é legalista. Alguns podem aplicá-lo de forma errônea, sim, isso acontece, e desvirtuar ele, mas o PRC em si não é legalista. Segundo, ou segunda razão de por que ele não é legalista, porque a sinceridade humana ela está manchada pelo pecado. A gente lê lá em Jeremias 17, nos versículos 9 e 10, que diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, o coração do homem é enganoso. Confiar nessa sinceridade é algo enganoso, né? Então,
a sua sinceridade isoladamente, ela não serve. Pelo menos não essa sinceridade fruto de mera intuição. O que serve é que nós pratiquemos sinceramente o que o Senhor nos determina a fazer. Ele nos diz graciosamente como ele deseja ser adorado. O PRC não é legalista, o PRC é manifestação da graça de Deus sobre nós. Porque ele está mostrando para a gente como ele deseja ser adorado e só ele sabe plenamente o que é melhor para nós. Ele tem o manual de fábrica, ele nos criou para adorar e ele sabe como é a melhor forma de adorar. É como se fosse aquela pessoa que vai a uma loja, compra um móvel e depois chega em casa, joga as instruções de lado e tenta montar por conta própria, até quebrar muito a cabeça e depois não reconhecer. Não, eu acho que o cara que inventou, ele deve saber mais do que eu, né? No nosso caso, Deus que nos deu o manual através da sua palavra, sabe mais do que nós, né? Em terceiro lugar, ou terceira razão de por que o PRC não é legalista é porque a depravação total faz com que seja impossível discernir naturalmente como Deus deseja ser adorado. A gente lê lá em Romanos 3, falando que não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E o texto, inclusive, continua. Isso somos nós na nossa condição natural. Essa ideia de que fazer o que é sincero, achando que aquilo é o mais reto, a gente lê lá em Juízes, né? Uma frase que se repete ao longo de todo o livro e que vai marcar o degringolar ali de toda a sociedade que a gente vê lá em Juízes, né? A frase é: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Ela inclusive encerra o livro de Juízes, né? O culto é valioso e preciso porque diz respeito à ordem de Deus para que o seu povo reunido o sirva, o adore, do modo estabelecido por ele. O culto é importante e precioso porque o povo se reúne para ouvir o seu Deus falar e responder, corresponder, semana após semana. Há rei em Israel, e ele, o Rei dos Reis, nos recebe em seus átrios para que o sirvamos e o adoremos e o cultuemos. Então, visto em linhas muito gerais, o PRC é a aplicação consistente do sola escritura na esfera do culto público, a partir da sua pressuposição bíblica da autoridade e da suficiência, o que nos leva a entender que só deve ser praticado no culto público aquilo que é ordenado expressamente pela Escritura, deduzido logicamente a partir da Escritura ou aprovado biblicamente em históricos narrados na própria Escritura. Ele pode ser resumido da seguinte forma: tudo aquilo que é ordenado, nós fazemos. Tudo aquilo que é proibido, nós não fazemos. Tudo aquilo que não é ordenado, nós não fazemos. Assim, o PRC é mais restrito e, portanto, diferente do princípio, por exemplo, das igrejas luteranas, que foi chamado de princípio normativo do culto para fazer essa diferenciação com o PRC. Por quê? Porque para eles, aquilo que não é ordenado não é proibido. Então, se não está na Bíblia proibindo determinada coisa, eles podem fazer. Para dar um exemplo disso, numa controvérsia que até surgiu na época da Reforma, eles se perguntaram: pode vela no culto? Porque nas igrejas católicas você tem aquelas velas que ficam lá, né? E o calvinista diria: não pode, porque Deus não mandou ter vela. O luterano ele diria: pode, porque Deus não proibiu. Mas a pergunta não é o que ele proibiu, mas o que ele mandou. Né? Inclusive há um problema temporal no PNC, nesse princípio normativo do culto, porque como é que você vai ter uma proibição bíblica para algo que nem surgiu ainda? Por exemplo, distorções do culto que vieram a surgir só nos séculos posteriores. Então, é por isso que a gente tem que seguir o que Deus ordena com relação ao culto. E, para encerrar, a gente vê isso de forma bem clara na Confissão de Fé, no capítulo 21, no artigo 1º, que diz: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás,
nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras. Algo que eu esqueci de falar no último slide é que você, que é do direito, certamente viu um paralelo bem claro entre o PNC e a ideia de legalidade para o indivíduo e o PRC e a ideia de legalidade para a administração pública. Então, essa ideia de que a administração pública só pode fazer o que está em lei. Então, para nós também, nós só podemos fazer no culto aquilo que está ordenado na palavra. Então, eu encerro com esse comentário e com essa declaração do reverendo James H. Thornwell, que diz: o poder da igreja é puramente ministerial e declarativo. Ela simplesmente expõe a doutrina, obriga as leis e executa o governo que Cristo lhe deu. Ela não adiciona nada por si mesma, nem subtrai nada do que seu Senhor estabeleceu. Ela não possui poder discricionário. Um bom domingo a todos.